E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo, mais uma vez, eu estarei trazendo dicas com relação à Bolsa de Valores. Lembrando que nada vai se tratar de uma recomendação de compra ou venda de nenhum ativo na Bolsa. É apenas um vídeo informativo onde eu estarei dando minhas opiniões com base na minha experiência investindo na Bolsa de Valores. E hoje eu vou trazer 5 pontos que eu acho que serão bastante importantes para destravar valor na Bolsa de Valores de uma vez por todas. A maioria das pessoas fica falando que a gente teve um rally, que a Bolsa disparou nos últimos dias e que chegou na sua máxima, só que isso é tudo conversa afiada. A bolsa ainda está muito barata e um dos seus níveis mais baixos da história quando se trata de valuation de empresas. Principalmente de valuation de empresas de consumo doméstico, empresas do mercado interno, a indústria, enfim, essas empresas ainda estão muito baratas. O que está fazendo a Bolsa de Valores subir são os bancos e outras grandes empresas que não tem nenhuma relação com a economia real ou com o dia a dia que a gente vive. Então, a maioria das empresas não está nessa situação de alta da bolsa. E também, se a gente olhar a Bolsa de Valores em dólares, medidas pelo dólar, que é muito mais preciso de você fazer uma avaliação, já que o dólar é uma moeda muito mais forte, a gente visualiza que a última grande alta que a gente teve de verdade foi só em 2008, onde a Bolsa de Valores atingiu o seu topo em dólares. Desde então, ela só caiu e nunca mais retornou no seu topo histórico. E ela está nos seus níveis mais baixos quando medida em dólares. Olhando o valuation também das empresas, a gente vê que a maioria das empresas está também nos seus valuations mais baixos da história. Então, a gente está enganado quando a gente pensa que a Bolsa de Valores está no topo. Isso é só uma ilusão. A maioria dos ativos está extremamente depreciados e, na minha opinião, até mais do que deveriam estar. Só que, infelizmente, o preço que vale é o preço do mercado, o preço que o mercado está disposto a pagar ou vender pelo ativo. Então não adianta nada a gente estudar valuation, saber o preço, digamos, justo que na nossa cabeça é para o ativo, se o mercado não está pagando por isso. E nesse vídeo eu vou trazer 5 pontos que eu acho que podem destravar valor na Bolsa de Valores nos próximos meses e anos. E também a minha opinião, com base em experiências que eu já vivi em outras situações de ciclo de alta e de baixa. Eu não tenho tanta idade assim, nem tanta experiência para isso, mas estudando a história, analisando períodos longos de crise, a gente já tem base mais ou menos de como funciona todo esse processo de ciclos de alta e ciclos de baixa, e a gente consegue uma base muito interessante de informação. O último que eu presenciei foi no governo Dilma até 2015, onde a Bolsa de Valores chegou ali por dezembro, janeiro de 2016, nas suas mínimas, e depois disparou de preço, onde em 2016 nós tivemos um dos rallies mais fortes da Bolsa de Valores. A gente viu algumas empresas se multiplicando em várias vezes em pouquíssimo tempo, porque elas estavam extremamente depreciadas. E eu acho que a gente está vivenciando um momento parecido, quem sabe o nível de problema seja até muito menor do que em 2015 e 2016, mas a depreciação dos ativos está no mesmo nível, ou seja, os ativos estão com os preços muito mais descontados e os problemas, na minha opinião, são muito menores do que naquela época. A situação do Brasil não está tão destrutiva que nem estava naquela época, pelo menos na minha opinião. Lógico que a gente não sabe o futuro, a situação pode piorar ao longo do tempo. E o primeiro ponto que eu acho que vai ajudar a destravar o valor na Bolsa de Valores é a questão da inflação. Eu acho que a gente viveu um período muito forte de inflação com a chegada da pandemia e nos anos subsequentes, então 2021, 2022 e 2023, a gente teve uma inflação muito forte, muito pesada. A gente ainda tem alguns sinais de inflação, mas muito mais baixos com relação à situação que a gente estava há tempos atrás. A gente viu altas muito expressivas em diversas commodities, diversas empresas
repassando o preço. A inflação realmente foi muito pesada nesses últimos anos. Então a gente cria uma memória como investidor de que isso é normal e que a gente sempre vai ter uma grande inflação, achando que isso vai durar para sempre. Só que não, existe o período de arrefecimento da inflação, onde o preço dos ativos, das commodities, começa a baixar e a gente começa a ver uma desaceleração na inflação, que é justamente o que todos querem. Obviamente que um remédio para a alta da inflação sempre acaba sendo os juros. Então os bancos centrais no mundo inteiro, como um todo, subiram drasticamente suas taxas de juros para usar como um método contra essa alta da inflação. É meio que algo para combater a inflação. Só que isso não vai durar para sempre. A gente tem aquela sensação que esses juros sempre se manterão muito altos para combater a inflação. Só que a partir do momento que o mercado perceber que de fato a inflação estará baixando e se arrefecendo, vamos ter sim queda nos juros. Não importa o que o mercado diz, as projeções dos bancos, as narrativas impostas pela mídia, existe um momento onde a gente vai ter uma reversão e os juros começarão a cair. Esse será um ótimo gatilho para fazer boa parte das ações da Bolsa de Valor, que está com um múltiplo extremamente esmagado, multiplicarem algumas vezes e essas ações subirem muito. Principalmente empresas um pouco mais alavancadas que conseguiram se manter de pé. Lembrando que empresas mal administradas e com a dívida pouco controlada terão problemas graves, mesmo que os juros caiam. Mesmo que os juros caiam e a gente tem um ciclo positivo de queda, algumas empresas irão ficar pelo caminho devido à má administração, devido à falta de controle das suas dívidas. Então não pense que qualquer ativo que você tenha escolhido irá subir, porque alguns ficarão para trás. Porém, essa queda nos juros que a gente vai ter mais cedo ou mais tarde trará um início de um bom ciclo para a Bolsa de Valores e para as empresas de consumo doméstico, que ainda estão sendo muito afetadas. Por mais que a gente esteja vendo bancos subindo, algumas empresas de commodities que subiram bastante também, a Petrobras num preço bem alto, pagando bons dividendos, isso não vai durar para sempre e as empresas de consumo voltarão a brilhar em algum momento. Um segundo ponto que eu acho que pode auxiliar para a gente ter um futuro um pouco melhor do que a gente está tendo no momento é um cenário um pouco mais favorável com relação à dívida pública, ou seja, a condução da questão fiscal no Brasil, que vem sido extremamente debatida. Muitos não estão confiando no arcabouço fiscal, ele está passando muita insegurança para o mercado. E eu acho que à medida que o tempo passa e a gente consegue ver um pouco mais de clareza nisso, a gente pode ter um bom movimento de alta na Bolsa. Lembrando que isso não é certeza que pode acontecer, e se também não acontecer nesse governo, certamente teremos outros governos pela frente. O Lula não vai ficar no poder para sempre. Por mais que a maioria do mercado não goste dele, se a gente ver, ele foi eleito com uma rejeição muito forte. Muitas pessoas rejeitam ele, se a gente olhar os comentários na internet, principalmente os comentários das pessoas que fazem opinião no mercado, todas têm uma opinião muito negativa com relação a ele. E eu acho que todo esse negativismo com ele no governo faz com que as coisas atrapalhem para a Bolsa de Valores. A partir do momento que a gente vê alguns nomes novas pessoas, quem sabe um pouco mais voltadas para o mercado, eu acho que a gente teria um cenário muito favorável para a Bolsa de Valores. Até mesmo antes de uma eleição de outro candidato, se a gente conseguisse visualizar ou vislumbrar um outro candidato mais pró-mercado, digamos assim, como uma possível vitória, como um possível novo presidente para o Brasil, eu acho que só essa narrativa já seria muito positiva para uma alta bastante forte na Bolsa de Valores. A gente não tem certeza de nada disso, mas eu acredito que vai ter algumas mudanças nesse sentido no futuro.
a menos que isso dure um pouco mais tempo, mas eu acho que mesmo em um cenário um pouco negativo, os preços eles não vão durar para sempre nesse preço extremamente depreciado. Existem momentos que, independente da narrativa que seja imposta naquele momento pelo mercado, os preços acabam convergindo para a racionalidade. Então, em algum momento, alguma narrativa política, algo nesse sentido, virá e de forma mais positiva do que está sendo até o momento. Até porque é um cenário tão negativo, com tanto pessimismo jogado no mercado, eu acho até bem difícil de acontecer. A gente já está há muitos anos com um pessimismo extremo em empresas, principalmente nas ações de consumo doméstico. Essas empresas estão tendo uma força negativa muito forte. Terceiro ponto que eu acho positivo, que pode contribuir para altas futuras, é que eu já estou visualizando gestores bastante experientes, bastante renomados, saindo das suas posições shorts. Não significa que eles estão posicionados na bolsa, alguns até zeraram posições na bolsa de valores, mas a gente vê que grandes gestores já estão zerando suas posições shorts também. Então muitos estavam vendidos e não estão tendo mais coragem de continuar vendendo em posições vendidas. Então eu acho que isso pode ser um bom sinal de que os preços se depreciaram de forma tão significativa, algumas ações caíram tanto que não existe nem sequer mais espaço para derrubar tanto o preço de alguns ativos. Chegou num momento tão extremo, mas tão extremo, que a sensação que dá é que não tem como piorar mais e que em algum momento teremos uma reversão. Obviamente, posso estar muito enganado, esse vídeo não é certeza de absolutamente nada, eu estou só passando um pouco do panorama que eu estou sentindo. Já visualizei diversos gestores que estão zerando suas posições shorts na bolsa de valores, em alguns ativos que foram mais depreciados, e eu acho que daqui para frente a gente pode ter empresas tendo o revés muito positivo para cima. Vamos ver o que vai acontecer. Quarto aspecto que eu acho que pode contribuir é que se as empresas continuarem em preços tão depreciados e elas não tiverem prejuízos, ou seja, o preço está depreciado, mas os fundamentos da empresa permanecem inalterados e a empresa continua melhorando seus resultados, melhorando seu lucro, vai chegar em um patamar que os dividendos vão aumentar e não terá para onde o preço ir a não ser para cima. Então, por mais que o cenário permaneça negativo nos preços, se você olhar, existem diversos ativos que estão com os fundamentos inalterados. E com essa evolução dos fundamentos, os lucros crescendo, vai chegar programas de recompra muito forte em diversos ativos. O lucro vai ser tão pesado que os dividendos vão aumentar de forma muito drástica. E geralmente quando os dividendos ficam com um yield muito alto para a ação, ela tende o preço a subir, porque o mercado não tem outro caminho, o mercado vai querer pagar muito mais pelo ativo, porque sabe que os dividendos serão muito mais interessantes e o yield muito mais alto. Então, vai chegar em um ponto que não tem para onde correr. Os ativos ficarão tão baratos por tanto tempo, com os resultados se mantendo ou iguais ou melhores, que os resultados vão vir e as empresas irão passar por um turnaround bem sucedido, fazendo com que a cotação suba de qualquer jeito, não importa o cenário macro. Lembrando que isso é para quem está investindo em ativos de empresas bem administradas. Aquelas empresas que estão só dando prejuízo e piorando cada vez mais os seus resultados, a gente dificilmente vai ver uma melhora. Estou falando para ativos depreciados que estão tendo uma boa administração, às vezes, quem sabe, não estejam tendo lucro no momento, mas certamente terão no futuro. Quinto aspecto que eu acho que vai trazer uma melhora para as ações da Bolsa é que o Brasil, historicamente, ele sempre chega em um ponto muito perto do precipício, mas a gente nunca cai, de fato, no precipício. Então, historicamente, desde que o Brasil existe,
A gente já passou por cenários econômicos muito piores do que a gente está vivendo agora e mesmo assim algumas empresas ficaram de pé, o Brasil ficou de pé e voltou a crescer. Então, mesmo que o cenário seja muito negativo para os ativos de renda variável, sempre vai existir um momento que vai piorar tanto que não terá outro caminho senão uma melhora. E geralmente é o momento onde todos já se desfizeram das suas posições. Quando o último sardinha vende as ações, geralmente é o último dia de queda na bolsa, depois ela só sobe. Então, aquele momento de estresse extremo, de extrema dificuldade, onde você vê preços exageradamente baixos, geralmente são os dias mais próximos do fim do fundo da bolsa. Então, nesse momento, o que causa esse fundo? Vai ser pânico extremo. Você vai olhar nas notícias, vai ver coisas negativas falando que o juro vai subir muito, você vai ver notícias falando que a inflação está descontrolada, então não é à toa que os preços estão chegando tão próximos ao fundo, tem toda uma narrativa imposta pelo mercado e por diversos agentes de mídia. Então, você não pode nunca se deixar levar por isso. E se você não ficar acompanhando demais o mercado, olhando cotação todo dia, as chances de você passar por esse momento de dificuldade com muito mais tranquilidade vai ser muito maior. E você será um dos poucos que se mantiveram posicionados para poder captar os ganhos de uma retomada na Bolsa de Valores. Portanto, é interessante que você sempre esteja posicionado para captar essa virada de jogo. E você só vai captar se você não abandonar. E para você não abandonar, você não pode ficar acompanhando demais, porque sempre haverá uma justificativa para você vender os seus ativos. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo.